Boa noite, irmãos, e a todos que nos assistem. Vamos continuar firmes, orando uns pelos outros, confiando no nosso Deus, no Senhor nosso Deus que é bondoso em todo o tempo. Amém? Vamos dar continuidade ao estudo da primeira carta aos Tessalonicenses. A semana passada nós estudamos o capítulo 1 e o tema foi a igreja como exemplo das virtudes cristãs. E vamos dar continuidade então, vamos estudar o capítulo 2 hoje, e o tema é a igreja como exemplo do ensino e prática da palavra de Deus. Então, nesse capítulo 2, eu quero destacar a importância do ensino e prática da palavra de Deus, demonstrada pelo trabalho do apóstolo Paulo e a obediência dos crentes de Tessalônica. Então vamos fazer a leitura. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 ao 13. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas, mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas Deus que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim, nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nós éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos houvemos para convosco os que crestes. Assim, como bem sabeis, de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Por isso também damos, sem cessar, graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Amém? Então, quando nós olhamos ali no comecinho do capítulo 2, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Então, quando ele coloca a expressão que a nossa entrada para convosco não foi vã, nós vemos que a ida do apóstolo Paulo e dos irmãos que com ele estavam não tinha sido vã. Então, servir a Deus nunca será vão. Podemos ter certeza disso, mesmo ainda quando não vemos resultado, podemos ter certeza de que a palavra de Deus não voltará vazia. Então nós vemos ali o trabalho do apóstolo Paulo, nós lembramos a semana passada, nós vimos ali no contexto, em Atos capítulo 17, que quando eles chegaram naquela cidade, eles ficaram ali 3 semanas pregando o evangelho na sinagoga. Muitas pessoas ouviram, não só os judeus, mas que após aqueles dias eles foram perseguidos, eles tiveram que sair às pressas daquela cidade. Mas
a palavra de Deus foi pregada, o verdadeiro evangelho foi pregado e muitas pessoas se converteram. E o resultado foi um trabalho tão rápido, né? Poucos dias, mas o resultado foi eterno. A palavra de Deus realmente foi pregada e muitas pessoas se converteram. Foi uma grande bênção ali. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, que a passagem dele ali não havia sido vã. E o resultado é que aqueles irmãos ficaram firmes, foram fiéis e estavam servindo a Deus. Então, nós lembramos ali, lá do versículo de Isaías, capítulo 55, 11. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. E 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus não volta vazia, e o trabalho que nós fazemos realmente Deus honrará e Deus cumprirá com o seu propósito, que é edificar vidas, que é salvar vidas, por meio da pregação da sua palavra. No versículo 2, ele fala o seguinte: mas mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Então todas aquelas perseguições, aqueles judeus que estavam perseguindo, estavam contra a pregação da palavra de Deus, tudo aquilo, toda aquela perseguição não foi impedimento para que Paulo e os irmãos ali pudessem pregar para aquelas pessoas. Então eles se tornaram ousados, né? Eles fizeram ali a vontade de Deus. Então, mesmo com as dificuldades e impedimentos, principalmente devido às perseguições dos judeus, eles não tomaram isso como motivo de desânimo. Então, muitas vezes as dificuldades nos deixam desanimados e às vezes a gente deixa de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Mas Paulo fala que eles se tornaram ousados em nosso Deus. Então, pois eles sabiam que Deus estava com eles e que era a vontade e propósito de Deus a pregação do Evangelho naquela cidade. E também no versículo 3, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Então, chamando aqui a atenção da igreja como exemplo do ensino que transforma vidas. Então aqui, Paulo, ele coloca aqui o ensino que foi dado àqueles irmãos, a pregação que foi levada até aqueles irmãos, não foi com engano, não foi com imundícia, não foi com fraudulência. Então, Paulo afirma que a pregação, em aspecto algum e de forma alguma, havia sido com engano ou desonestidade. E no versículo 4, mas fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Então, quando ele fala que fomos aprovados, tanto ele quanto os outros irmãos que estavam com ele, a ideia aqui é que Paulo e os irmãos estavam sendo fiéis e prontos a servir a Deus. E que foi Deus quem os enviou a pregar. E pregar para agradar a Deus. A pregação foi dirigida a eles, homens, mas com o objetivo de agradar a Deus. Ou seja, cumprir a vontade de Deus como Deus nos manda. Essa era a preocupação de Paulo e dos que estavam com ele. Deus que prova os nossos corações. Ele falou também no versículo que Deus sabe tudo o que pensamos e as nossas intenções. Então, Paulo ali estava preocupado em pregar o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus, e que as pessoas realmente ouvissem a voz de Deus em seus corações, para que as suas vidas fossem
transformadas, para que elas fossem salvas em Cristo Jesus e as suas vidas fossem transformadas. Então, a pregação foi realmente verdadeira e fiel, conforme Deus tinha mandado. Lá em João capítulo 15, versículo 14, está escrito: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, o apóstolo Paulo ali tinha pregado a verdadeira mensagem do Evangelho, pregado a verdadeira palavra de Deus e estava obedecendo fielmente ao mandamento de Deus, ao que Deus tinha incumbido a ele fazer naquela cidade. Então, a igreja deve ser o exemplo do ensino que transforma vidas. Esse é o ensino que transmite corretamente e exatamente o que Deus falou em sua palavra. Esse é o ensino que cumpre o propósito de Deus em nossas vidas, pois é um ensino que exorta, confronta e, consequentemente, causa mudança e que transforma as nossas vidas. Então, Jonathan Edwards, ele escreveu um texto, e parte desse texto justamente fala sobre isso. Leia a Bíblia contra você. Ele termina, na verdade, o texto com essa frase: leia a Bíblia contra você. Mas no texto ele menciona o seguinte, só uma parte do texto dele: sempre una a autorreflexão com a leitura e o ouvir da palavra de Deus. Quando você ler a Bíblia ou ouvir sermões, reflita e compare os seus caminhos com o que você leu e ouviu. Pondere que harmonia ou desarmonia existe entre a palavra e os seus caminhos. Então, a palavra de Deus, nós devemos deixar que a palavra de Deus confronte as nossas vidas. Nós devemos deixar que a palavra de Deus aponte os nossos erros. E nós devemos ter toda a disposição de avaliar as nossas vidas e deixar que Deus transforme as nossas vidas por meio da nossa obediência. Nossa obediência, inclusive com a ajuda de Deus. Então, quando nós vemos também lá em versículo 5, porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Então, enfatizando ainda o apóstolo Paulo que não houve nenhuma má intenção, nenhuma intenção de que ele fosse beneficiado com isso. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Então ele não queria reconhecimento também daqueles irmãos, mas ele queria apenas que a palavra de Deus fosse pregada, que aqueles irmãos fossem salvos e que suas vidas fossem transformadas para a glória de Deus. Nos dias de hoje nós temos muitas religiões e igrejas que se declaram igreja, mas que quando nós comparamos assim a pregação e o ministério dessas igrejas com a palavra de Deus, nós percebemos que na verdade não são igrejas, porque distorcem a palavra de Deus e ensinam doutrinas e mandamentos de homens e não de Deus. Enganam as pessoas com seus falsos ensinos e, em vez de aproximar as pessoas de Deus e da salvação, principalmente da salvação em Cristo Jesus, levam as pessoas ao engano e para mais longe de Deus. E muitos têm, infelizmente, sido enganados e têm sido levados pelas doutrinas de homens e não pela pregação da palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 13 a 17, realmente fala sobre isso. Mas os homens maus enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O resultado não será bom dessas pessoas. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus.
Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, como vemos ali no versículo 14, que possamos permanecer naquilo que aprendemos, na verdadeira mensagem do Evangelho, na verdadeira pregação da palavra de Deus. E que possamos avaliar as nossas vidas a cada dia, com a nossa leitura bíblica, avaliar nossas vidas com as mensagens, com as pregações, com os devocionais que temos tido da nossa igreja, e que possamos crescer, né? Como diz aqui no versículo, que podem tornar-te sábios. As Escrituras, a palavra de Deus, pode nos tornar sábios para a salvação, para vivermos uma vida como cristãos, como pessoas salvas, vidas que agradam a Deus e que nos levam a ser bem-sucedidos, a ser felizes naquilo que nós realizamos. E tendo a certeza que toda Escritura é divinamente inspirada, que é Deus falando conosco. E Deus quer nos tornar, versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então Deus quer, esse perfeito aqui é maturidade espiritual, e que vem do conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento e prática da palavra de Deus. Nós vamos aprendendo, nós vamos vivendo cada vez mais conforme a palavra de Deus nos ensina. E somos capacitados por Deus para tomar boas decisões, para fazer coisas boas, para ser bênção nas nossas próprias vidas e na vida do nosso próximo. Então, graças a Deus, temos uma igreja que prega a sã doutrina, que prega o ensino correto da palavra de Deus, e que nós possamos permanecer nesse ensino para crescermos na fé e na maturidade para a nossa vida cristã, para que não sejamos enganados por aqueles que distorcem a palavra de Deus. Então, que a nossa igreja seja sempre um exemplo do ensino que transforma vidas. E continuando no ponto 2, a igreja como exemplo da prática da palavra de Deus. Então, como que você, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste, tem tratado a palavra de Deus? Quando nós olhamos ali no versículo 13, o apóstolo Paulo menciona, vamos ver, versículo 13. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é na verdade como a palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Então, Paulo fala que eles receberam a palavra, né? A recebestes não como palavra de homens, mas segundo é na verdade como a palavra de Deus. Então, pensando, isso não vai acontecer, mas vamos supor, né? Vamos imaginar, se Deus surgisse na sua frente e falasse para você, e desse uma ordem para você, e pedisse algo para você, qual a importância você daria ao que o Senhor falou? Qual a importância você daria ao que Deus mandou que você fizesse? Você iria esquecer aquilo que Deus pediu para que você fizesse? Você ia deixar para depois aquilo que Deus pediu para que você fizesse? Você ia fazer o que Deus disse para que você fizesse? Qual seria a sua atitude? E se nós pensarmos bem, é isso que acontece quando a palavra de Deus é pregada, ou mesmo quando nós lemos a palavra de Deus. Então, não importa assim quem está pregando, não importa o pregador. O pregador é uma pessoa assim como nós, é um pecador como nós também, pecadores salvos, é claro, né? Que estão sendo fiéis, que procuram ser fiéis a Deus, ser exemplo.
mas são pessoas como nós. Então, o que mais importa é que a palavra que está sendo pregada ou ensinada. O que mais importa é a palavra que está sendo pregada, ensinada. É a palavra de Deus. E Deus está falando conosco. Deus quer falar algo para nós. Sempre que a Bíblia é aberta, que ela é lida, que ela é pregada, que ela é ensinada, Deus tem algo para falar conosco. E a Bíblia é a palavra de Deus. E com certeza Deus tem uma grande bênção para a nossa vida. Nós precisamos tratar a palavra de Deus realmente como palavra de Deus. Nós precisamos tratar a palavra de Deus como Deus falando conosco. Então, nós precisamos dar mais importância à leitura, mais importância, mais atenção, atentar quando a palavra de Deus está sendo ensinada, está sendo pregada, pois Deus realmente, sempre que a Bíblia é aberta, Deus quer falar conosco. Deus quer mostrar algo na nossa vida. Deus quer nos dar uma orientação. Deus quer realmente nos alertar para aquelas áreas da nossa vida que nós precisamos mudar, que nós precisamos, erros e pecados que nós precisamos deixar. Então, nós precisamos realmente atentar cada vez mais para a palavra de Deus, tendo ali a certeza de que Deus está falando conosco. Às vezes a palavra de Deus está sendo pregada e nós pensamos em outras pessoas que nós conhecemos, nós pensamos como a palavra de Deus podia estar confrontando aquelas outras pessoas, mas quando a palavra de Deus está sendo pregada, nós precisamos avaliar as nossas vidas. Deus quer falar conosco. Então, trate a palavra de Deus como Deus falando com você. Em Salmos capítulo 138, versículo 2, nós vemos ali a grande importância e que Deus deu a sua própria palavra, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o seu nome. Em Isaías, já mencionei esse versículo, mas queria mencionar de novo. Isaías 55:11, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então Deus tem enviado a sua palavra para falar conosco e Ele quer que a sua palavra prospere em nossas vidas, transformando as nossas vidas e nos levando a fazer a vontade de Deus. No versículo 14, Paulo compara os cristãos como os cristãos das igrejas na Judéia. O que tinha acontecido? Ali na Judéia, há tempos atrás, os cristãos haviam sido perseguidos também. Perseguidos, muitos foram para outras regiões, mas aqueles irmãos permaneceram firmes diante da perseguição. E firmes servindo a Deus diante daquela perseguição. Então, eles eram tidos como o maior exemplo, por ter sido lá que surgiu a primeira igreja, foi lá que surgiu a primeira perseguição. Então eles eram o maior testemunho de cristãos que ficaram firmes e sendo uma bênção em meio à perseguição. Mas aqueles cristãos da igreja de Tessalônica também estavam seguindo esse exemplo, estavam sendo fiéis diante das dificuldades e perseguições dos próprios judeus ali naquela cidade. Então, se crermos que a palavra de Deus é mesmo a palavra de Deus, se tratarmos a palavra de Deus como sendo realmente a palavra de Deus, iremos obedecer a palavra de Deus como Deus tem falado conosco. Provérbios capítulo 7, versículos 2 e 3. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Possamos meditar na palavra de Deus a cada dia, aplicar a palavra de Deus a cada dia em nossas vidas. Em João capítulo 14, versículo 15, o Senhor Jesus Cristo fala: se me amais, guardais os meus mandamentos. O nosso amor a Deus é demonstrado por meio da nossa obediência à palavra de Deus.
Obediência à palavra que nós ouvimos e praticamos. Salmos 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Nós não vamos levar nada daqui para a eternidade, nesse mundo, mas vamos levar as pessoas que nós ganhamos para Cristo. Essas sim estarão lá, assim, na eternidade. O que vai importar mesmo são as pessoas que por meio das nossas vidas foram impactadas e foram salvas por meio da mensagem do Evangelho e por meio das nossas atitudes como cristãos. E Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, realmente o Senhor Jesus nos ensina sobre isso, darmos importância não nas coisas desse mundo, mas priorizarmos a nossa eternidade nos céus, aquilo que nós teremos de eterno nos céus, né? Mateus 6, capítulo 6, versículos 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22, tem aqui a exortação: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, que a gente possa ouvir a palavra de Deus e buscar aplicar em nossa vida, obedecer a palavra de Deus, ter corações aí bem dispostos a obedecer a palavra de Deus, a fazer as mudanças necessárias na nossa vida. E não pensar que apenas o conhecermos, o ouvirmos a palavra de Deus é suficiente, mas o mais importante, o que tem importância essencial é que a palavra de Deus cause transformação na nossa vida e mudanças na nossa vida. E é isso que nós vemos ali, se nós olharmos no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, versículos 7 a 9. Então, esses irmãos realmente aceitaram a Cristo como Salvador e deixaram que a palavra de Deus transformasse as suas vidas. Eles realmente praticaram a palavra de Deus ali de todo o seu coração e fizeram grande diferença ali naquela cidade e nas outras regiões ali ao derredor. É isso que nós vimos no estudo anterior, né, na verdade. Então, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós, qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então aqueles irmãos fizeram grande diferença. Muitas pessoas daquela cidade e das regiões vizinhas também conheceram o seu testemunho e a mensagem do Evangelho em Cristo Jesus. E então uma frase, eu não sei de quem é essa frase, mas uma frase que nos faz refletir também. O objetivo da leitura bíblica não é para você dominar a Bíblia, mas é para que a palavra de Deus domine você. Então, que a palavra de Deus possa nos dominar, possa transformar as nossas vidas, que possamos estar mais atentos ao falar de Deus conosco, no ensino, na pregação, na leitura, todas as vezes que a palavra de Deus for compartilhada, crendo que Deus está falando e tem algo importante a nos dizer, para nos levar a ter paz, felicidade, bênçãos e para usar as nossas vidas salvas e transformadas para a honra e glória
do seu nome. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso amado Pai, nós agradecemos ao Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela sua palavra, que por meio da qual um dia fomos salvos e por meio dela as nossas vidas são edificadas, são transformadas e pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude a cada dia a dar toda a maior atenção à sua palavra, atentar para a sua palavra, Deus, para os seus mandamentos, para os seus ensinos e aplicar na nossa vida, Deus, aquilo que o Senhor quer mudar, aquilo que precisamos, os pecados que precisamos deixar e deixar, ó Deus, que a tua palavra transforme as nossas vidas para que nós possamos viver vidas que agradam ao Senhor, vidas que fazem a diferença nesse mundo, vidas que realmente mostram a Cristo como Salvador. Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude a sermos ousados, a sermos fiéis e obedientes à sua palavra. Nós pedimos e agradecemos muito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, agradeço muito a atenção de todos e que Deus nos abençoe. E a próxima semana nós vamos dar continuidade ao estudo na carta de 1 Tessalonicenses. Amém?